Olá, olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eita, tô eu aqui, fazendo meu primeiro diário de gravidez. É a sexta gravidez, mas é o meu primeiro diário. Quem diria, não? Nunca fiz isso, mas estamos aqui pra isso. E eu queria dizer que, assim, quando eu começou a gravidez, eu até fiquei pensando, falei, nossa, vai ser difícil fazer esse tipo de vídeo, porque minhas gravidezes são tão tranquilas, assim, eu não tenho quase sintoma nenhum. Mas essa foi diferente. E a última também foi diferente. Então eu tenho coisas pra relatar. Porque nas outras, na dos gêmeos, na do Daniel, do Nathan e do Josué, foram super tranquilas. O que eu sempre tive, em todas elas, sem exceção: sono. Eu nem preciso fazer teste de gravidez, eu já sei que tô grávida por causa do meu sono. Começo a bocejar demais. E geralmente, assim, é bem. Até antes do atraso eu já começo a sentir esses sintomas. E eu espero para fazer o exame, porque não faz muita diferença, né? Eu sei que vou estar grávida, é bem comum isso, sempre aconteceu isso. E aí depois eu faço o teste e vejo que eu tô realmente só para confirmar mesmo. Faço aquele teste de farmácia e eu já confirmo. Mas todas as vezes eu comecei com muito sono, sem exceção. Sono é com certeza o meu primeiro sintoma. Outro sintoma, que na verdade é uma coisa que me acompanha um pouco, mas fica ainda mais intensificada na gravidez, é o esquecimento. Eu acho que eu tenho algum grau de TDAH, não sei, nunca fui atrás disso não, mas eu acho que eu tenho. Eu sou muito assim, penso várias coisas ao mesmo tempo e sou difícil de focar em alguma coisa específica, sabe? E isso é uma constante na minha vida. A diferença é que na gravidez isso fica mais intensificado. Eu tenho que tomar muito cuidado para não sair de casa e deixar a panela ligada, porque isso já aconteceu mesmo, e é um perigo isso. De eu colocar coisas nada a ver, assim, guardar a chave dentro da geladeira, umas coisas assim, bem assim, que a gente ri pra não chorar. Se eu tô com alguma coisa na mão e aí eu tô conversando com alguém ou fazendo alguma coisa ao mesmo tempo, eu com certeza vou pegar esse objeto e vou colocar num lugar mais esquisito e depois eu nunca mais vou achar. Esses dias mesmo aconteceu porque a gente veio pra essa casa, depois eu vou contar um pouquinho mais sobre essa casa, eu vou gravar um vídeo específico contando, mas nesse vídeo eu vou falar um pouquinho também o que a gente veio fazer aqui. Mas meu pai me deu a chave, porque a casa aqui é dele, né, dos meus pais, é uma casa que estava alugada. E aí ele deu a chave e eu tinha certeza que eu tinha devolvido a chave para ele. E eu realmente devolvi porque ele falou, deixa eu conferir se é essa chave mesmo. Eu devolvi para ele, eu lembrei dessa cena e pronto, já não lembrava de mais nada. Mas ele falou, não, eu conferi e eu te devolvi. Nossa, ficou uns 2 dias pra eu achar a chave. Ainda bem que tinha outra reserva, mas eu não encontrava a chave. E aí depois eu encontrei. Falei, nossa, eu preciso prestar mais atenção, prestar mais atenção. Mas é uma constante na minha vida. Deixar a comida queimar, esquecer torneira ligada, enfim. Então, esse é um problema muito sério que é preocupante até. Outra coisa que acontece em todas as gravidezes é que eu quero ficar mais quietinha, mas na minha. Rede social não é uma coisa que eu fico muito dentro, né, nesse período. Eu meio que fico enjoada das redes sociais. Eu fico enjoada de ficar vendo story, eu fico enjoada de estar vendo publicação. Então, assim, agora que eu comecei o YouTube, e o YouTube é diferente, porque aqui eu tô conversando, parece que eu tô conversando com uma amiga, com uma pessoa fictícia aqui que eu imagino do outro lado, então tá tudo bem. Mas ficar na rede social é uma coisa que, sei lá, parece que me cansa muito mais. É muito estranho. Então, assim, tem dia que eu acordo animada, tem dia que eu não acordo. Dá uma preguiça de abrir o Instagram, até o WhatsApp. Meu Deus, como é difícil abrir o WhatsApp. Tem dia que eu simplesmente não tô afim de abrir o WhatsApp. É quase um enjoo. É quase um enjoo. Não sei se é possível se enjoar disso, mas é quase isso. Tipo, não tô afim de abrir. Não tô afim de falar com ninguém, não tô afim enfim, dar minha opinião sobre nada. Eu quero ficar aqui na minha. Então, isso acontece muito na gravidez. Eu acho que a gravidez que foi mais forte foi na gravidez do Daniel. Do Daniel, realmente, eu sumi do mapa. Mas as outras, assim, um pouco menos. Mas, enfim, isso acontece muito também. Uma questão do enjoo, que é muito comum na gravidez, assim, é difícil a mulher que não tem. Eu fico apenas com gosto ruim na boca. Mas eu não fico, assim, não vomito, não fico muito enjoada, tenho uma leve azia. Mas perto de outras pessoas que já convivi, já vi de perto, assim, eu realmente não tenho o que reclamar, não posso reclamar, tenho que erguer as mãos pro céu e dar graças a Deus, porque realmente no meu caso é muito leve, então às vezes até dá uma certa ansiazinha, mas uma coisa bem tranquila, nada muito desesperador. E eu fico às vezes enjoada com algum tipo de alimento específico, assim. Então eu lembro que na gravidez dos gêmeos, eu não podia sentir cheiro de alho frito, me dava agonia. E parecia que a vizinha, toda vez que fritava, a gente morava num apartamento pequeno, e aí parede com parede, parecia que a vizinha tava fritando o alho, assim, do meu nariz. Então eu lembro que isso daí aconteceu. E alho é uma coisa que na gravidez eu fico, assim, sempre sensível a isso, ao cheiro de alho, me dá uma agoniazinha. Não pra comer, eu como que é uma beleza. Antes fosse pra comer, mas na hora, o cheiro é uma coisa que me enjoa. Perfume já é uma coisa que eu nunca gostei muito, não sou muito fã de cheiro forte de perfume. Colônia eu até gosto, mas perfume não. Nem pra mim, nem quem tá perto de mim, perfume me causa, sei lá, eu não gosto. Acho o cheiro muito forte.
E na gravidez fica ainda pior. Então, se tem alguém assim perto de mim que passou um perfume, eu já fico meio agoniada, é uma agonia mesmo, né? Um enjoo, mas não assim de passar mal, de sair correndo nem nada. É aquele mal-estar de estar ali sentindo aquele cheiro. Então, alho é uma coisa que me dá isso. Perfume, deixa eu lembrar de alguma outra coisa. Pouquíssimas coisas assim. Não tô nem lembrando de nada agora específico. Mas o gosto ruim sempre acontece. Então parece assim, independente do que eu coma, no primeiro trimestre eu fico com gosto de sabonete na boca. Depois parece que eu lambi sabonete. Na hora a comida tá deliciosa, tem o mesmo gosto de sempre, mas depois parece que eu lambi sabonete. É horrível. E aí vai passando. Eu tomo bastante água, às vezes água com vinagre me ajuda muito, água com limão, essas coisas azedinhas, né? E passa assim. Parece que é durante a digestão mesmo. Depois passa. Eu como outra coisa e aí volta aquele gosto de sabonete e assim vamos. E o que facilita é que realmente, assim, todas as gravidezes, inclusive nessa, só durou os 3 primeiros meses. Então, não perdura, não perdura. Eu sei que algumas mulheres enjoam até o segundo trimestre, mas isso não acontece comigo. Realmente, assim, para ali no primeiro trimestre, nos primeiros meses, o que facilita bastante também. Bom, sobre essa gestação específica, eu vou falar um pouco sobre a descoberta. Eu sempre levo com naturalidade, assim, acho que a gravidez que mais eu fiquei na expectativa, assim, preocupada e ansiosa e tudo, foi a primeira, a gravidez dos gêmeos, porque eu levei 1 ano para conseguir engravidar e eu tava com medo de não poder ser mãe, então realmente foi, assim, meio assustador. Então, cada teste de gravidez eu ficava tensa, eu ficava ansiosa, comprei um monte de teste de gravidez, isso aconteceu na gravidez dos gêmeos. E também da gravidez dos gêmeos pro Natan, eu demorei para engravidar. E eu também tive esse medo de não conseguir mais ser mãe, enfim. E aí eu também fazia o teste, ficava tensa, aquela coisa toda. Depois eles foram vindo um atrás do outro. Então essa tensão passou. Então assim, eu nem fazia o teste se eu não sentisse sono. O sono era meu teste. E essa, eu fiquei assim, até surpresa. Porque como eu relatei já do aborto do Rafael, que foi a minha gestação anterior, as minhas vitaminas estavam muito baixas. Eu sangrei muito, eu tava assim, bem debilitada mesmo fisicamente. Então, a questão do sono, eu achava que era a questão das vitaminas. Eu não associei a uma gravidez. E eu tive 1 mês só de menstruação. Então, eu perdi o neném, né? Eu pari o Rafael, né? O aborto, efetivamente, porque foi um aborto retido. Pra quem não assistiu outro vídeo, eu vou aqui falar rapidinho. Foi um aborto retido e eu expeli mesmo, ele saiu mesmo no finalzinho de novembro. E aí, dezembro todo, eu passei o dezembro sangrando, passando mal, enfim. Psicologicamente, fisicamente, foi um mês bem complicado. Aí, janeiro, veio a minha menstruação normal. E aí, fevereiro, já não veio. Só que como eu tinha sangrado muito, eu tava com as vitaminas todas. E antes, bem antes, assim, dos gêmeos, né, eu sempre fui desregulada. E às vezes acontecia de desregular, e é comum acontecer essa oscilação, né, depois das gravidezes, depois dos puerpérios. Então eu não achei que fosse gravidez realmente. Então essa foi realmente uma surpresa, mesmo depois de todas as outras gravidezes. Acho que essa foi a que me pegou de surpresa de verdade, porque eu não achava que eu tava grávida, eu achava que eu realmente estava com as vitaminas baixas. E quando eu fiz o teste de gravidez, fiz assim, pensando, pode ser, porque eu tenho realmente muito sono, mas pode ser também só por causa das vitaminas. E aí, a hora que eu vi os 2 risquinhos, assim, tchum, tchum, rapidinho, os meus são bem... Eu nunca fico na dúvida, parece que eles são bem fortes, assim, bem característicos, né? Dá pra bater o olho e saber que realmente são 2 riscos, não dá pra ter dúvida. E a hora que eu bati o olho, eu vi. Aí eu falei, nossa, mas foi muito rápido. Aí tem gente que pensa assim que, sei lá, porque a gente é aberta a receber, né, as bênçãos de Deus, assim, a gente crê que os filhos são bênçãos. Mas eu não vou mentir, que dá aquele sustinho, fala, meu Deus, já, como é que vai ser? E eu fiquei com preocupação nessa gestação, era a questão do corpo mesmo. Nossa, será que meu útero tá pronto pra receber um bebê? E eu confesso que o segundo, não sei se eu posso dizer sintoma, não sei se é assim que eu posso nomear, mas a segunda questão que me veio foi a insegurança. Eu senti uma insegurança muito grande. Primeiro, pelo que tinha acontecido, né, na gestação anterior, e porque eu fiquei pensando que meu útero não estava pronto para receber. E aí eu fiquei com medo de não conseguir segurar esse nenenzinho e eu perder de novo. É uma coisa que me assombrou muito no começo, assim. Eu realmente fiquei bem segura, preocupada e ansiosa. Então, assim, eu fiz o teste de gravidez e veio um misto de alegria e preocupação. E sabe aquele medo de ficar muito alegre? Eu fiquei com medo de ficar muito alegre, porque eu fiquei com medo de me empolgar demais. Tipo assim, ai, que delícia e tal. Porque a gente fica feliz. A gente realmente recebe os bebês de forma tranquila, assim. A gente quer os bebês. Só que eu fiquei com medo de ficar alegre e depois ter uma decepção maior. Então eu recebi assim, meio com o pé no chão, tipo, tá, ok, temos um bebê, mas vamos viver um dia de cada vez. Então eu tava nesse misto, assim, de insegurança. Essa foi uma questão, assim, complexa. E outra coisa que eu queria citar aqui, que desencadeou muito rápido, até eu acho que talvez por essa insegurança, não sei, mas eu sempre tenho muitos pesadelos a partir do meu segundo trimestre. É muito comum isso. Já tô meio que acostumada, embora pra mim seja um negócio meio chato. E eu tenho muito pesadelo. Só que essa começou logo de cara, assim, logo de cara. E aconteceu uma coisa muito chata também lá no sítio, que o Josué foi colocar um sapatinho, um Crocs, né? Aí o Crocs tinha uma aranha armadeira.
E a armadeira é venenosa, né? Pra quem não sabe, uma aranha perigosa. E tem muito lá no sítio, assim. A gente basicamente tá no meio das armadeiras lá. E o Zion tinha sido picado por uma armadeira quando eu tava grávida do Nathan. E foi bem traumático, assim. Até. Eu ainda vou contar o caso do Nathan aqui. Tem muitas questões aqui do Nathan que eu queria contar. Fazer um vídeo específico, né? E eu vou falar sobre isso mais pra frente. Mas aconteceu isso. E foi muito assim. Nossa, foi desesperador. E quando o Josué colocou, ele já tirou rápido. E ele tava com uma meia, graças a Deus, tava muito frio. Ele tava com uma meia bem grossa. Não tinha a característica da picada. E não inchou nada, não aconteceu nada. Ele só chorou pelo susto. Na hora a gente até deu um antialérgico por via das dúvidas, mas assim, não tinha nada preocupante. E ela com certeza não picou ele. Mas foi bem próximo, assim, que eu tinha acabado de descobrir que estava grávida. E aquilo desencadeou uma sessão de pesadelos, assim, uma coisa horrorosa. Eu sonhava com animais peçonhentos, assim, a noite toda, era desesperador. Às vezes eu levantava porque outra característica, outro sintoma, é xixi, né? Meu Deus, quanto xixi a gente faz? E dava vontade de fazer xixi, aí eu fazia xixi, a hora que eu voltava, eu tinha outro sonho, às vezes pior. E uma vez eu sonhei que eu tava trancada num ônibus e tinha cobra pra todos os lados, eu não conseguia escapar, tipo, foi desesperador. E era uma constante, assim, de cobra, escorpião e aranha. Foi um negócio que foi me dando, assim, pânico, sabe? E lá no sítio, a gente já viu várias cobras, já viu jararaca, já viu cascavel, já viu coral, enfim, essas cobras aí horrorosas. Me perdoe quem gosta de cobra, tá? Fique aí com seu gosto, se você gosta. Eu não sou fã, não sou fã desse tipo de bicho, né? Longe de mim. E as aranhas também é uma constante. Lá tem muita jardineira. A jardineira não é venenosa, mas assusta porque ela é gigante. E as que estão lá, as que aparecem no sítio são, tipo, grandes mesmo. Então a gente bate o olho, às vezes, né? Fica até na dúvida se é armadeira, se é jardineira na hora do susto. Era, assim, meio preocupante. Meio a esse susto todo, a gente teve um período lá no sítio de um mês, mais ou menos, que tava mais friozinho. Que, né, no outono já começa a temperatura a baixar bastante. E a gente acaba ficando mais preso dentro de casa. E tem a questão do mofo, que eu já citei em outros vídeos sobre isso da casa, que a casa, né, tem um problema de mofo bem forte. E eu tava assim, quando saía um solzinho, que dava pros meninos irem lá fora e aproveitar, eu não tinha coragem de deixar eles brincarem lá fora porque eu tava agoniada de tanto essa ideia de bichos, e depois do que aconteceu com o Josué, eu fiquei meio traumatizada, sabe? E eu acho que tem a ver com a gravidez também, porque a gente fica mais sensível, a gente fica mais preocupada, mais medrosa, eu fico, né? Mais medrosa, mais preocupada, mais ansiosa, todas essas coisas. E com a questão que aconteceu, talvez a perda gestacional também recente, essa, né, de perder essa questão de perder um filho, eu fiquei muito insegura, assim, eu parecia uma criança. E eu não queria deixar eles brincarem no quintal. E quem sabe, né, quem me acompanha sabe que eu gosto de filmar eles brincando, subindo na árvore, correndo, andando de bicicleta. Eu gosto deles terem essa infância e eu não estava conseguindo vencer isso. E às vezes, né, porque o Samuel trabalha às vezes presencial, às vezes em casa. Quando ele saía de casa, então, eu não queria nem abrir a porta de casa. Dava a impressão que tinha um monte de monstros lá fora. Aconteceu que bem nesse período, essa casa aqui que estava alugada ficou vaga. Comecei a vislumbrar a ideia de passar um tempo aqui, pelo menos algum tempo, não sei quanto tempo exatamente. Não é definitivo, a gente tem nossa casa lá, nossa casa ainda é lá. Eu pretendo ter o bebê lá, até porque a minha enfermeira obstetra, mas ela é a minha parteira de coração, a Luciana mora em São Paulo, que é bem mais perto lá de Mogi, onde a gente mora. Então, com certeza eu vou ter, né, pretendo ter o neném lá. Então, essa vinda pra cá foi meio que um respiro, porque eu tava precisando de um tempo. Eu não sei por quanto tempo a gente vai ficar aqui. E aqui é um lugar, assim, difícil, porque o Samuel tem alguns dias que ele cumpre presencial. E, enfim, o trabalho dele é misto, presencial e virtual. Então, pra ele é muito mais difícil porque a gente tá longe, né? Então, pra ele ir e vir fica mais complicado. Parece que, de repente, eu precisava que as coisas acontecessem pra ontem, que tava me dando agonia e desespero. E aí, nesse emaranhado todo de sentimentos, antes, né, de sair, voltando um pouquinho, ainda estava nessa agonia, nesses pesadelos todos, lá em Mogi, eu queria fazer exercício, porque acumulou, juntou uma gestação na outra, e eu ia acumular os pesos, porque não deu tempo de emagrecer. Eu estava, não lembro agora, 8 a 9 quilos acima do meu peso ideal, né? Do peso que eu me sinto bem. E aí eu fiquei um pouco preocupada, porque eu falei, agora vai juntar. A gravidez do Rafael foi até o 5º mês. E aí eu meio que vou emendar uma gravidez de 5 meses para uma gravidez de 9 meses, né? Com a graça de Deus. Com uma gravidez de 9 meses. Então, basicamente, eu vou ficar aí, sei lá, 1 ano e meio. Junta tudo. Eu vou ficar bastante tempo grávida, né? Porque esse período entre o aborto e a gravidez, eu não consegui emagrecer. Eu queria fazer exercício, só que eu sei que eu preciso fazer ultrassom pra ver se tava tudo certinho, até porque eu tava preocupada, pra ver como tava o nenenzinho no útero. E ok, fui lá na médica começar o pré-natal, fui fazer o primeiro exame, e no primeiro exame a gente já teve um super susto. Eu fui na médica com 7 semanas, e aí com 8 semanas eu tive um sangramento. O sangramento começou muita cólica, muita cólica, muita cólica. Qualquer esforço que eu fizesse, por menor que fosse, assim, se eu, sei lá, agachasse pra pegar alguma coisa, eu sentia cólica. Se eu fizesse um movimento muito brusco, eu sentia cólica. Se eu pegasse uma coisa pesada, nem tão pesada, mas sei lá, um objeto do chão, um pouquinho mais pesado, já sentia cólica.
E aí começou a me preocupar. Mas fui na médica e já marquei logo o ultrassom. E aí deu que eu tava com descolamento da placenta. Aí fiquei muito preocupada porque eu já tava com essa insegurança e aí embolou tudo. Eu falei, pronto, né? Não vou ficar pensando nisso. Nesse período que me surgiu a ideia do YouTube. Falando, nossa, Suzane, o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu sou assim, sabe? Quando eu não quero focar em um negócio, quando eu não quero focar numa coisa, invento outra. E eu não tava conseguindo resolver essa situação, tanto interna quanto externa. A questão do aborto era uma coisa que eu já queria falar. Queria gravar um vídeo mais específico pra gravar, queria, né? Eu falei, pronto, é agora que eu vou fazer meu canal, que eu vou ocupar minha cabeça, vou fazer roteiro, vou fazer cronograma de filmagem, vou aprender como é que faz pra filmar, pra editar. Vou ocupar minha cabeça pra não ficar pensando nessas coisas pra ver se eu conseguia mudar o foco. E me ajudou muito, realmente me ajudou muito nisso. Até esperar o dia do ultrassom. Eu fiz uns takezinhos aí, eu vou colocando nos meios dos vídeos como que foi a ida pro primeiro ultrassom e a ida para as primeiras consultas. E eu vou colocando aí para vocês acompanharem. Olá, olá, desculpa aí o vídeo meio tremido, mas aqui tô começando mais um vídeo da minha nova jornada do pré-natal. Acabei de sair da minha primeira consulta com a obstetra. E aí vou começar de novo. Eu confesso que o frio na barriga maior pra mim é fazer ultrassom, sabe? Fiquei com aquela má impressão, né? De entrar naquela clínica, naquele laboratório pra fazer aquele ultrassom a última vez, que não foi nada legal. Até quero, acho que, procurar outro laboratório, porque... Ai, não tô afim de ir no mesmo lugar. Ai, é ruim, né? Sei lá, coisa da minha cabeça. Mas para isso tudo certo, aí fazer exame de sangue, aquelas coisas normais, né? Eu devo estar mais ou menos umas 7 semanas. Bom dia. Desculpe o barulho, tô no meio da rua aqui, indo pro laboratório fazer aqui o primeiro exame. Vou no mesmo laboratório mesmo, não consegui achar outro. Assim, tinha, né? Tinha mais longe, tinha que o convênio não cobre, mas aí não compensa. Esse é o mais prático, é bem pertinho de casa, acho que não dá nem 10 minutos. Não são nem 7 da manhã ainda. Vamos lá, então. Depois dou mais notícias pra vocês. Olá, vou eu aqui pra mais uma consulta de pré-natal. Vamos ver, acho que eu nem comentei no outro vídeo, quando eu fui no laboratório, que eu tô com um pouquinho de descolamento de placenta. Tive um sangramento, isso nunca aconteceu comigo, então a gente fica preocupado, não tem como não ficar. Vamos ver o que a médica vai falar. Eu tava querendo ser liberada pra fazer exercício, mas eu não sei se ela vai me liberar não. Eu tive um sangramento, vamos ver o que ela vai falar. E já tá na fase de eu fazer o primeiro morfológico, logo já faço as 12 semanas. Acho que eu devo estar com umas 10 semanas mais ou menos, não sei como ver o que ela vai falar, se ela vai me liberar pra fazer exercício ou não. Eu tô suspeitando que não. E aí no próximo ultrassom talvez eu veja como tá esse descolamento. Não tive mais sangramento depois disso. Acho que eu tive esse sangramento com 8 semanas mais ou menos. Foi próximo da última consulta que eu vim. E foi só um dia, de verdade, assim. Pouco sangramento, mas foi existente, né? E preocupante, porque é sempre preocupante. Eu sei que para algumas mulheres isso acontece muito recorrente nas gravidezes e consegue ir até o final. Mas como foi a minha primeira vez e eu acabei de vir do aborto, então a gente fica apreensiva, não tem como não ficar. Mas vamos ver. Eu dou notícias em breve. Beijo. Então, eu cheguei, eu queria outro laboratório, não consegui, como vocês viram, fiz no mesmo laboratório que tinha lá na cidade, que era o que era possível, mas eu só queria sair dali, foi horrível. Nossa, o primeiro ultrassom foi muito difícil, porque eu não queria entrar naquele laboratório, tive que entrar, fazer a ficha no mesmo lugar, sentar nas mesmas cadeiras, sabe? Aquela sensação do último ultrassom, que me falaram que o coraçãozinho não estava mais batendo, então, eu acho que, eu não sei, mas eu imagino que toda mãe que tenha tido uma perda deve passar por isso. É muito estranho, parece que você vai ouvir aquilo de novo e você não quer pensar que vai ouvir aquilo de novo e, enfim, a sensação é muito ruim, é muito ruim. Fiz ultrassom e aí ele falou do descolamento, foi muito ruim, porque eu já pensei logo no pior, né? Infelizmente, melancólicas não são muito otimistas, são mais pra pessimista. Eu já pensei, eu não vou me empolgar demais. Foquei em outras coisas, fui fazer minha rotina que é bem pesada, fui fazer as gravações e falei, não, vamos pensar em outras coisas porque eu não posso focar nisso, que não adianta. Eu não posso acrescentar um dia a mais de vida, nem em mim, nem em ninguém, né? Então, é Deus que cuida dessas coisas, eu preciso focar em outra questão, porque senão eu vou enlouquecer. Então, a minha ideia de fazer exercícios estava indo por água abaixo. Eu ainda não tinha passado na primeira consulta, mas já estava desconfiada do que a médica iria dizer. E a médica realmente disse que eu não poderia fazer exercício, porque eu estava com esse descolamento, com esse sangramento. Então eu deveria fazer repouso, o máximo absoluto. É claro que é muito difícil fazer repouso, mas as minhas atividades normais do dia eu preciso fazer. Não tem quem faça, né? O Samuel me ajuda demais, mas ele tem o trabalho dele, ele tem 2 trabalhos. Então, assim, a vida é corrida pra ele também. Então, assim, o máximo que dá ele me ajuda, mas nem sempre pode me ajudar. E sou eu mesmo, pra lavar, pra, sei lá, limpar, fazer comida, enfim, sou eu. Dar banho nos meninos, que foi a atividade mais difícil. O Samuel me ajudou bastante nesse período, mas nem sempre ele podia. Então, eu sentia assim, quando eu dava banho nos meninos, de ficar na posição, ficava agachada, às vezes ter que pegar o Josué. O Josué ainda vai andando, mas com o pezinho molhado eu tenho medo dele escorregar, então às vezes eu acabava pegando no colo. E ele tá pesadinho, tá gordinho. É um fofo, né? Mas nessas horas é pesado. Tava cólica, aí às vezes eu ia no banheiro e via que tinha um sangramentozinho lá. E sangramento de verdade, eu tive um só,
que foi mais intenso. Os outros eram uma aguinha clarinha, mas me preocupava de qualquer jeito. Independente da intensidade, do tanto que saía, me incomodava, me preocupava, porque eu sempre achava que aquilo não ia pra frente. Então isso me deixava bem triste, bem chateada, assim. A questão do descolamento estava me preocupando bastante. A médica me receitou um remédio, progesterona, né? Eu comecei a tomar. Mas ao mesmo tempo eu falei com a Luciana, que é alguém que eu confio demais, que é a minha parceira de coração, que ela entende muito, assim, desse mundo, das grávidas, tudo que acontece nesse ambiente. Eu tenho alguma dúvida, é pra ela que eu recorro, e é a pessoa que eu mais confio nesse mundo sobre esses assuntos. E eu falei pra ela o que estava acontecendo, aí ela falou, olha, calma, você não está com descolamento de placenta. E eu vou te explicar. Você está com colamento de placenta. Eu, como assim? Ela falou assim, você teve um aborto recente, seu útero está sensível. Então, na verdade, é natural que ele demore mais tempo, né? Que o novo nenenzinho demore mais tempo para se fixar. Então, não é que ele está saindo, que você está perdendo o neném. Ele só está demorando mais tempo para se fixar. Então, todo esse seu processo vai ser mais lento, você realmente precisa de repouso. Né, os cuidados são o mesmo, mas eu queria só que você entendesse que ele não está sendo descolado. Na verdade, ele está sendo colado de maneira mais lenta. Me tranquilizou um pouco, mas de qualquer forma eu precisava de repouso, precisava, né, da progesterona que é indicado. Enfim, então os cuidados eram os mesmos, eu precisava guardar o próximo ultrassom para que a gente tivesse certeza de que eu não tinha nenhum risco, não tinha nenhum problema. E aí o próximo ultrassom, que já era o morfológico, né, das 12 semanas, eu queria muito que o Samuel fosse comigo, porque o primeiro não foi possível. Eu fui sozinha, foi horrível. Como é ruim entrar naquele lugar sozinha. Mas ele tem que ficar com os meninos pra eu conseguir entrar na sala, né? E não dá pra entrar todo mundo, porque a família é grande, é muita criança, não dá. A sala lá é pequena. Tem lugares, eu sei que é possível a criança acompanhar e ver o irmãozinho. Os gêmeos viram o Natan. Todos os ultrassons que eu fiz do Natan, os gêmeos acompanharam, mas agora não dá mais, é muita criança. Nesse período, os meus pais foram pra Mogi, e aí dá pra gente se organizar. Os meus pais ficam com os pequenos, e eu e o Samuel fomos pro ultrassom. Então ele tava comigo, e aí o médico não falou absolutamente nada sobre o descolamento. Ele falou que tava tudo bem, tava tudo tranquilo, e eu realmente não tava mais tendo sangramento já fazia umas 2 semanas. Com 10 semanas eu acho que já parou completamente, com 9 eu tive bem pouco, mas com 10 semanas eu já passei a semana toda sem nada e não tive mais nada mesmo. Então posso dizer que com 9 semanas foi a última. Durou pouco, né, o período. Eu comecei a ter sangramento na 8ª semana, durou mais ou menos uma semana e meia, vai, mais ou menos isso. Mas, independente de quanto que seja, realmente a gente assusta. Graças a Deus ele disse que estava tudo bem, estava tudo tranquilo, e aí a médica me liberou. E como eu ainda estava assim, estava saindo, né, do primeiro trimestre, e eu fiquei um período longo, sem fazer exercício nenhum, recomendado fazer caminhadas leves, começar devagar, não é pra ir pegar peso, fazer agachamento, nada. Primeiro que eu nem dou conta, né, mas faz de conta que é só porque eu não posso. Vamos então, vamos fazer caminhada. Aí a gente começou lá em Mogi, mas aí lá tudo mais longe, né, porque a gente mora no sítio, tem que ir pra algum lugar, e às vezes tinha dia que tava frio, tinha dia que não dava pra ir, porque tava chovendo, acontecia essas coisas. E eu fico um tempo sem sol, eu fico meio down, sabe? Eu preciso, nossa, a vitamina D pra mim, a vitamina D de verdade, porque eu tomo vitamina D oral, mas faz diferença mesmo assim. Parece que se eu não tenho a vitamina D do sol mesmo, é uma coisa que faz muita diferença no meu humor. Teve até um dia que a gente tava lá em Mogi e meu pai olhando e fazendo fusquinha, né? Falando, nossa, aqui tá 16 graus, lá em Rio Preto tá 29, diferença assim. E quando lá na minha cidade fala 16 graus, ainda no sítio, por ter muitas árvores, ser muito úmido e muito fechado, né? Não tem muita luz solar lá. Então, dentro de casa, é sempre uns 4 graus a menos do que tá dando ali na cidade. Acaba sendo um pouco mais frio. Então, o que tava dando 16 da cidade, ali devia ser, sei lá, uns 12, 14, não sei, no máximo. Não tava muito mais que isso, não. E a sensação térmica acaba sendo realmente mais fria. Resumindo, estamos aqui por esses motivos, aqui e aí. Acho que deu pra entender, né? A questão do sol, a questão do mofo, enfim, que me faz falta. A questão dos pesadelos, que eu tava realmente precisando muito desse respiro. E agora eu quero fechar aqui falando rapidinho aqui alguns outros sintomas dessa gravidez que foram diferentes. Queda capilar. É normal, né, a gente ter queda capilar no puerpério. E, ok, eu tava no puerpério. Eu já tinha acabado de ter o bebê. E todo puerpério, depois de uns 3, 4 meses que eu tenho um neném, o cabelo começa a cair. Só que o que aconteceu? Aconteceu que depois desses 3 meses, eu tava na gravidez já. Então, meu corpo tava todo confuso. E na gravidez, eu quase não perco nada de cabelo. É muito raro perder cabelo. Mas nessa, eu tô perdendo muito cabelo. Eu passei o primeiro trimestre todo perdendo cabelo. E agora que eu entrei no segundo, diminuiu, mas eu ainda estou perdendo cabelo. Então, uma coisa assim, eu sei que tem a questão da vitamina, mas as minhas vitaminas já estão regulando, já estão bem melhores, bem melhores. Então, não é só questão de vitamina, eu acho que é uma questão de que o corpo deu uma confusão aí. Acho que metade eu tô no puerpério e metade eu tô, não sei o que tá acontecendo com o corpo, mas a queda capilar, ela existe e isso não é comum nas minhas gravidezes. Eu sempre fico com quase zero, 10% de queda de cabelo. E agora o negócio tá feio, viu? Tá feio mesmo. Inclusive, eu vou gravar um vídeo cortando cabelo. Espera aí, tá? Espera aí que eu vou gravar um vídeo cortando cabelo. Quem viver, verá. Outro sintoma
excesso de salivação. Meu Deus do céu, eu não lembro disso das outras. Sinceramente, eu não lembro. Eu tava vendo outros vídeos e eu vi que isso é comum das grávidas. Mas eu não consigo lembrar disso me incomodar e disso ter, assim, falado, nossa, eu tô com muita saliva. Pode ser que tenha acontecido, mas eu acho que não era tão excessivo, senão eu acho que eu lembraria. Eu acho. Qualquer coisa, nossa, uma salivação e muita sede, muita sede, muita sede. Uma sede, assim, bem maior. Mesmo lá em Mogi, que é mais úmido, eu tava com sede, bastante sede. E aí é aquela coisa, a gente parece que toma um copo de água e esse copo vira 1 litro de xixi. Eu não sei o que acontece. É uma mágica, assim, que a matemática não fecha. E aí, como todo mundo sempre quer saber a primeira pergunta, agora vem uma menininha, menino ou menina? Então, todos os outros, na verdade, todos não, mentira. Quase todas as outras gravidezes, a gente descobriu o sexo no morfológico, de 12 semanas. Menos a do Josué. Porque a do Josué, ele fechou a perna e só abriu no segundo morfológico, que foi com 21, 22 semanas mais ou menos. Então a gente teve que esperar. Dessa vez, o médico passou de relance e aí ele falou. Eu falei que eu queria saber, porque eu não sou dessa, de chá revelação, sou zero. Assim, gente, zero, chá de bebê, chá fralda, chá qualquer coisa. E aí ele fez, eu falei, eu quero saber o sexo, se você conseguir ver. Ele, eu vi de relance, eu acho que é um menino. Mas eu não vou dar certeza, não. Vamos continuar o ultrassom pra ver se a gente consegue ver. E acontece que essa criança não quis mais abrir a perna. Então, assim, existe uma suspeita de que é mais um menino. E aí eu acho que é menino mesmo, porque eu acho que a gente não sabe fazer menina. Eu nem consigo imaginar a mãe de menina, sinceramente. É claro que minha mãe também não conseguia se imaginar mãe de menina e eu estou aqui. Então, isso de não conseguir se imaginar não quer dizer muita coisa. Mas eu não consigo imaginar mãe de menina. E as pessoas falam, vocês estão tentando uma menininha? Não, não estamos tentando uma menininha. A gente está aberto a receber o que Deus quer dar pra nós. E eu já trabalhei em creche. Aí eu sei que cuidar de menina é muito mais, eu acho, muito mais difícil. É questão, assim, de cada um, né? Tem gente que prefere os meninos na questão do cuidado. Eu acho que as meninas são mais delicadas. Mesmo assim, na questão da higiene, do banho, tem muito mais cuidado. O menino, pra você deixar ele tomar banho sozinho, é muito mais fácil. Agora, a menina, você tem que conferir melhor. Tem essas questões, assim, sabe, mais complexas, piolho. Eu fico pensando, assim, que as meninas são mais trabalhosas, mais difíceis. Os meninos são bem mais fáceis. Então é isso. Eu acho que eu falei aqui um pouco de tudo que aconteceu. Foi uma gravidez um pouco diferente. Das cólicas, das coisas que eu nunca senti, sangramento que eu nunca tive, e outras coisas que eu já tive nas outras, como por exemplo o pesadelo, mas que essa tá muito mais intensa e muito mais difícil. E agora eu já comecei aqui o segundo trimestre, já tenho coisas anotadas que eu quero relatar num próximo vídeo. Então um abraço, um beijo, queijo, e fico por aqui com mais um vídeo. E tem vídeo semana que vem, tá? Toda semana, se Deus quiser, eu vou conseguir pelo menos um vídeo. Vamos lá. Um beijo, queijo e tchau pra vocês.